Vamos ouvir uma mensagem e nós vamos decorrer aqui a palavra do Senhor, amém? Vou pedir para os irmãos pegarem a vossa Bíblia, abrirem em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Nesse versículo de 1 Pedro 5, 8, a Bíblia nos traz uma palavra muito interessante, aonde diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Algumas versões dizem o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, essa é uma verdade que a Bíblia nos traz, e nós, como eu volto sempre a falar, isso é para que fique bem memorizado nos vossos corações, que a igreja hoje, de um tempo para cá, ela precisa ganhar uma outra dimensão, uma outra visão, que a igreja não entender as coisas que ocorrem no mundo espiritual, elas vão ter dificuldades de continuar o trabalho. A igreja que não consegue compreender que as batalhas no mundo espiritual, elas existem, elas vão ter dificuldades de combater as coisas no mundo espiritual. Eu vou partilhar só alguns versículos com os irmãos para ficar mais fácil a gente ir já mais rápido nas partes que nós precisamos passar para a igreja, partilhar para a igreja, sobre as questões dos principados e potestades e como eles atuam, onde eles influenciam. No mundo espiritual, nós sabemos que o diabo, ele brame como um leão, tentando nos tragar, tentando nos consumir. E essa guerra, ela ocorre no mundo espiritual. Por isso nós lemos 1 Pedro 5, 8. Porém, eu quero dizer que as guerras, as batalhas espirituais entre o bem e o mal existem há muito tempo. Logo no começo de Gênesis 1, versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, na criação, nós notamos que as trevas, elas já estavam lá. O mal já estava lá. As coisas ruins estavam ali. Subentende-se, pela leitura da Bíblia num todo, que existem coisas que não estão narradas na Bíblia. Como o próprio Jesus, em um dos livros dos Evangelhos, ele mesmo diz: eu vi quando Satanás foi lançado do alto, quando ele caiu, quando ele perdeu o poder. Isso decorreu antes da criação do mundo. Por quê? Nós chegamos nessa conclusão. Porque no livro de Gênesis, depois que Deus cria o homem, cria a mulher, Deus, ele começa a fazer coisas ali e aparece a serpente. Ou seja, a serpente já era caída. Nós observamos que a maldade, o mal, ele sempre está presente nas coisas. Então, o bem e o mal, eles sempre vão existir. Não tem como a gente separar essas duas coisas. A gente não vai conseguir separar os dois, tirar um, deixar o outro. Não tem como. E a Bíblia diz em Gênesis 1:3, o versículo a seguir, que logo após que foi identificado que havia trevas, Deus disse: haja luz. Ou seja, precisava ter uma iluminação, precisava ter uma luz. E o próprio Jesus é a luz do mundo. Ao contrário de muitos teólogos que a gente ouvia da antiguidade, onde se dizia que a primeira manifestação de Jesus era através daquele versículo que dizia
que do ventre da mulher sairia um que pisaria a cabeça da serpente. Eu tenho a plena convicção que aqui já é uma indicação de Jesus, porque ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Então, Deus fez separação no versículo 4. Ele viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. O bem e o mal sempre vai existir, desde o começo da história. E a Bíblia também diz em Gênesis 2:9 que o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Guarde bem, árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que acontece aqui? Nós notamos que há duas árvores, uma da vida, que é a vida eterna, e a outra do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi esta que Deus disse a Adão e Eva, olha, não comam do fruto dela. Ou seja, aquilo chamou a atenção do ser humano para não comer do fruto daquela árvore. Se Deus tivesse dito, olha, não comam do fruto da árvore da vida, talvez ao invés de irem para a árvore do conhecimento do bem e do mal, talvez tivessem ido para a árvore da vida. Porque tudo aquilo que a gente fala de uma forma negativa para não fazer, o ser humano tem a tendência a fazer. Mas ali Deus falou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para vocês entenderem bem como é que é essa lógica de pensamento, Deus também, após a queda do homem, a primeira coisa que Deus, depois de falar com Adão, conversar com ele e tal, ele chama os anjos, os querubins, tiram aquilo dali, tiram o jardim do Éden, mas a primeira coisa que eles fazem, olha, vamos pegar a árvore da vida antes que o homem tenha acesso a ela. Porque se ele tivesse acesso, ele ia viver a vida inteira. A Bíblia nos diz que o bem e o mal eles estão sempre juntos. Não tem como. Eu não consegui colocar aqui, porque fazia tempo que eu estava atrás desse versículo, mas eu encontrei em 1 Coríntios 11:19. Diz o seguinte: todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. 1 Coríntios 11:19. É algo que Deus tem falado conosco há um tempo, tem mostrado para nós. As versões, por exemplo, da Nova Tradução na Linguagem de hoje, diz o seguinte, 1 Coríntios 11:19. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são e os que estão certos. Na versão Almeida, Revista Corrigida, diz, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. Nova Versão Internacional diz o seguinte, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Nova Versão na NBV. Mas suponho que isso seja necessário, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados por Deus. Olha quantas versões diferentes para resumidamente dizer o seguinte, olha, o mal vai estar entre vocês, mas é necessário que ele esteja. A Grace of God não está fora desse projeto, vai existir. Vai existir joio, vai existir heresia, vai existir diferença, vai existir divergências, vai existir divisões, mas tudo isso é necessário para que aquilo que é certo venha a ser destacado, aquilo que é certo venha a ser manifestado, aquilo que é certo venha a ser comprovado que é aprovado por Deus. Então, pela essa lógica de entendimento, nós devemos sempre ter essa atenção de que Deus, ele sempre vai permitir que haja o bem, o mal no meio do bem. Posso ouvir um amém com a sua mãozinha assim? Os irmãos estão ligados? Como são as manifestações do bem ou do mal quando reveladas para nós? Falando assim da parte do mundo espiritual, as manifestações do bem
elas são de diversas formas e nós conseguimos detectá-las através de várias posições, de vários pontos diferentes. Por exemplo, não é somente por visão, nem por ouvir, mas as manifestações do mal também são detectadas pelo cheiro. Já contei aqui uma história que nós recebemos em Portugal, um obreiro, que o cheiro dele, o perfume dele, era um perfume representava o deus Eros, deus da sexualidade, da sensualidade, tanto que essa pessoa estava em disciplina por má conduta. Então, o cheiro era algo característico de alguém que estava com um espírito do mal. Então, nós podemos identificar também as manifestações por ouvir, por ver, por cheirar, por sentir no nosso corpo, na nossa pele, sentir um toque. Uma vez eu fiz uma visita, tem pouco tempo isso, uns 2 anos mais ou menos, e eu estava na casa da pessoa e atrás de mim tinha aquela lareira, né, onde tem geralmente na casa das pessoas uma lareira, e não sei se a lareira era ativa ou não, se funcionava ou não, mas só tinha a lareira e a parede. E eu senti alguém me tocar e eu olhei para trás, não tinha ninguém. Ali eu senti um sinal de uma manifestação de algo que não era bom. Então nós precisamos entender que essas coisas elas se manifestam para nós de diversas formas. Posso ouvir um amém com a mãozinha? Amém? Quantos já não ouviram barulho dentro de casa? Nós sempre contamos o mesmo relato, eu e minha esposa, foi uma experiência sobrenatural. Aquele sofá onde vocês veem ela ali atrás dela, nós estávamos ajoelhados orando, quando aqui em cima, não nesse quarto, no outro quarto aqui de trás, nós escutamos um barulho de alguém caindo muito forte, plá! Como se fosse se tropeçando, sabe quando cai por partes, primeiro o joelho, depois a parte de cima e vem caindo, plá, desmontou, desmoronou? Isso era uma manifestação de alguma coisa e acreditamos ser do mal. Então elas têm diversas manifestações o mal. Eu ouvi o testemunho, aliás, li um testemunho de um profeta do Uruguai, em que há muitos anos atrás ele teve uma visão de uma árvore. Essa árvore, ela tem essas raízes que vocês estão vendo aí. Só que ela era tão grande, tão gigante, que ela tinha essas raízes e havia muitos buracos dentro da árvore, um cheiro podre que saía. E aquela visão, ela foi revelada ao longo de 7 dias. Deus foi dando essa visão para ele. Ele conseguia ver que essa árvore, ela conectava a lua, conectava o sol, ou seja, ela ligava pelas suas raízes, os seus galhos, a lua, o sol, os continentes, os países, os reinos, os reis, elas estavam conectadas ali e elas passavam uma energia e que as pessoas recebiam aquela energia, as pessoas elas iam a locais que desagradavam a Deus, elas faziam coisas que não agradavam ao Senhor, essas pessoas elas estavam tomadas e a cada vez que essa energia vinha, elas faziam alguma coisa de errada. Muitas delas ele observava que essa energia vinha e a pessoa utilizava uma droga, uma cocaína, uma maconha, ou sei lá os nomes das drogas que tem todas, mas as pessoas bebiam e à medida que elas usavam isso, elas ficavam alteradas e convidavam outras pessoas para que também usassem aquilo e diziam, olha, isso aqui é muito bom. Ou seja, elas eram influenciadas por essa árvore do mal a fazerem as coisas do mal e aquilo ia tomando uma proporção muito grande, muito semelhante ao que nós estamos vendo hoje, de uma forma não tão discreta, mas escancarada, aonde nós não podemos mais, como cristãos, pregar ou manifestar ou ensinar as coisas do reino de Deus, porque podemos sofrer um processo, podemos até ser presos. Então, nós precisamos entender que no mundo espiritual, se a igreja não se unir para as batalhas no campo espiritual, ela vai ter muita dificuldade. Posso ouvir um amém assim com a sua mão? Amém? Glória a Deus. Sempre que teremos que conviver com o mal? Sim. Infelizmente, não sairá. Eu acredito muito que isso é parte da vida do cristão. Deus já criou as coisas desta forma. A Bíblia diz
em Mateus 22:10, e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Ou seja, ali aquela parte onde Jesus fala, olha, eu vou dar uma festa, essa festa eu quero que convide aqui as bodas, né? Eu quero que convide as pessoas que são aqui do reino, mas as pessoas do reino deram desculpa e acabaram não indo e não foram. Então e até mataram alguns que foram anunciar essa festa. E aí o dono da festa disse, então saiam e convidem a todos. E esses servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Amém? É claro que há uma transformação do mal para o bom. A Bíblia também diz em Mateus 13:29, fala aquela passagem do joio e do trigo. E onde perguntam, e ele diz, não retirem o joio, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Então, nós vamos sempre ter que conviver com as coisas más. Mas eu quero falar de um divisor de águas para vocês, algo que vai mudar essa história, que vai trazer para vocês autoridade, como nós venhamos explicando sobre as batalhas onde elas decorrem, que é no cosmo, ali onde nós lutamos, a nossa alma é onde nós sentimos as energias, tanto positivas como más. Então nós vamos estar aprendendo sobre isso. Em Lucas 10:17, Jesus ele tinha mandado os 70 para fazer alguma missão. Quando os 70 voltaram com alegria, dizendo ao Senhor, pelo teu nome, o nome de Jesus, até os demônios se sujeitam. É no versículo 18 que Jesus diz o seguinte, eu vi quando o Satanás caiu do céu, né? Mas Jesus ainda diz assim para eles, olha, mas não regozijeis com os demônios se sujeitarem, mas sim com o seu nome escrito no livro da vida. E Lucas 10:19 diz que eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. 1 Pedro 2:9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posso ouvir um amém assim com a sua mãozinha? Amém? E nós vamos entrar nesta mensagem para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É muito interessante quando nós vemos os pregadores, eles falam-se de uma forma, vós sois a raça eleita, e o povo da igreja, vós sois o sacerdócio real, que bênção, eu sou o sacerdócio real. Vós sois o povo escolhido, nação santa. É interessante ouvir isso. Mas o processo para chegarmos a isso é que conta. Por isso é que uma palavra, ela nunca pode ser desconsiderada num todo. Quando a gente às vezes fala desta forma no meio da igreja, não estou dizendo que é errado. Nós somos um povo escolhido. Mas para que nós saímos das trevas e chegamos à luz. E há um processo que acontece. A Bíblia nos traz, e se você quiser abrir em 1 Pedro 2, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Glórias a Deus. Amém? 1 Pedro 2:1. Vamos ler junto comigo. Quando a Bíblia ela traz essa reflexão para nós, em que nós somos especiais, sim, somos. Nós somos uma nação, um povo que está à espera de um Jesus, que está à espera de um Cristo. Nós somos uma nação que está lutando para alcançar as bênçãos do Senhor. Mas no meio desse processo, o mal tem convivido conosco. O mal
está entre nós. E como diz, eu li em Coríntios, que fala sobre esse processo que nós passamos agora, em 1 Coríntios 11, 19, onde fala que não há dúvida de que é preciso haver o errado no meio do certo. Para quê? Para que o certo se destaque. Então vai ter sempre no meio do povo de Deus, seja na igreja, seja numa comunidade, seja numa reunião, seja numa oração, seja fora da igreja, seja numa ação social, seja fazendo alguma caridade, sempre vai existir. A diferença entre isso é que o que é certo vai se destacar. E Pedro escreve uma grande verdade neste livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro fala o seguinte, que para chegar a ser uma nação santa, eleita, um povo escolhido, nós temos que despojar tudo que há de mal em nós. A Bíblia nos diz que ele fala o seguinte, que tem que despojar, retirar. E ele começa acentuando alguns pontos. Ele diz que toda maldade tem que sair. A Bíblia diz que ele fala também do dolo. Dolo significa aquilo que é atraído por engano. Então a gente tem que despojar a maldade e tudo que há em nós que atrai por engano. Nós devemos despojar a hipocrisia. Nós devemos despojar a inveja. Nós devemos despojar, como diz a Bíblia, toda sorte de maledicências, ou seja, difamação, calúnia. Então, para nós sermos esse sacerdócio, essa nação, nós temos que passar por esse processo. Mas eu garanto para vocês que esse processo não é algo tão difícil de se passar. Porque os santos, eles buscam a santidade. Paulo diz o seguinte, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, então é possível um homem ser um exemplo para outro homem. Geralmente, quando nós ganhamos um coração para Cristo, é porque a pessoa já viu Cristo dentro de nós. Tem um versículo que eu preguei sobre ele que diz o seguinte, e ser achado nele. Quando nós somos encontrados em Cristo Jesus, as pessoas também se encontram Cristo Jesus em nós. Quando nós conseguimos chegar a um grau de entendimento sobre essas coisas, esses pontos, eu não vou acentuar todos os pontos nos detalhes, mas nós estamos tendo aqui uma noção de como que nós vamos chegar lá. Para sermos esse sacerdócio santo, nação eleita, povo escolhido, nós precisamos então começar a tirar algumas coisas de nós. Pastor, mas você quer dizer que todos nós somos assim? Não. Eu estou ministrando essa mensagem também, ela vai para o canal do YouTube e fica público, obviamente que vai atingir alguém. Versículo 2 diz o seguinte, desejai. Ou seja, o primeiro era para retirar. A Bíblia ela sempre trabalha por fases. Retira o que é mal. Agora ele diz o que tem que fazer. Olha, desejai. Ou seja, tem vontade, buscai. Partir para cima das coisas boas, olha, ardentemente. As coisas boas, nós tem que arder no nosso coração. Olha, eu vou deixar a maldade. Tem que arder no meu coração. Olha, eu vou deixar o engano, tem que arder no meu coração. Olha, eu vou deixar a hipocrisia, tem que arder no meu coração. Tem que sair fora. Essas coisas ficam para trás. O que vai compensar é que eu vou arder no meu coração. A Bíblia diz como criança. Desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite. A criança recém-nascida ela já sai com vontade de mamar. Ela já sai com vontade de
está ali saciando, porque o estômago está vazio. A Bíblia diz que o genuíno leite espiritual, claro, vocês têm que entender isso do lado espiritual, ou seja, todas aquelas maldades ficam para trás, mas o desejar o leite espiritual tem que ser como uma criança. Por quê? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A salvação, ela é um crescimento. Ela vai vindo, porque nós passamos por fases. Há uma fase que nós chegamos ao entendimento que a gente fala, não, eu tenho que tirar toda a maldade que é no meu coração. Só que essa maldade, ela não abrange tudo. Mas a palavra começa dizendo, olha, tira também o engano, tira também a hipocrisia, tira também as maledicências. Então você vai alcançando, o ser humano vai alcançando esses níveis. E ali nós ficamos entendendo que isso é um crescimento e que nos leva à salvação. No versículo 3 desse capítulo diz, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, ele diz ali, aqueles que já conhecem que o Senhor é bondoso, que já têm uma experiência com ele, vai limpando aquelas arestazinhas que fica, aquelas coisinhas pequenas, aquelas situações assim que precisam limar ali com uma precisão tão grande, para que nós venhamos a estar de uma forma, de uma retidão. Porque quando nós estamos buscando no mundo espiritual essa autoridade, para aqueles homens foi dado aquela autoridade. Jesus deu aquela autoridade para eles. E eu acredito que eles ainda não haviam chegado nesse processo todo de perfeição. Eles ainda haviam coisas para serem limadas, para serem ali moldadas, passado uma lima, inclusive Pedro. Porque Pedro ainda não havia negado Jesus quando ele também recebeu o poder. Ou seja, quando Jesus nos dá o poder, ele é independente da nossa condição, ele deu o poder. Mas quando a gente busca, nós temos processos para passar. Nós temos áreas para caminhar. O próprio Pedro foi limado. O próprio Pedro, quando começou a ver o galo cantar, e cantou 3 vezes, ele já havia negado a Cristo. O próprio Pedro acabou por ver aquilo que ele acabou de fazer para o mestre, bateu uma depressão nele. Bateu algo dentro dele. Vocês podem notar que depois que Jesus ele é crucificado, morto, fica 3 dias, ele reaparece novamente. Quando ele reaparece novamente, a pessoa que ele fala para as mulheres ali, olha, vão e avisem os discípulos, e a Pedro também. Havia uma preocupação de Cristo com a alma de Pedro. E aonde que os discípulos estavam quando Jesus os encontrou? Eles voltaram a pescar. Eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. Jesus tinha tirado eles de pegar peixe e falou para eles, vou vos transformar em pescador de homens. Mas a primeira decepção do evangelho faz a pessoa voltar a fazer o que ela fazia antes. E essa decepção é porque muitas das vezes as pessoas geram expectativas naquilo que elas achavam que iria acontecer. Elas achavam que Jesus, ele viria montado num grande cavalo branco, cheio de armas, era um homem muito forte, um grande lutador, e ia libertá-los e ia ficar com eles ali. Mas ao contrário dessas armas, Jesus veio nos ensinar as armas espirituais. E é essa que nós estamos falando hoje. Elas são conquistadas com renúncia. É a palavra mais chave que eu encontro para descrever o cristão que busca a santidade e busca no mundo espiritual a autoridade. Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender que há um processo que nós passamos. E à medida que nós vamos conhecendo
esses passos, esses processos, começa a vir a manifestação das coisas de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz no versículo 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, ou seja, pedra angular, a pedra que sustenta tudo, que é Cristo. Rejeitada, sim, Pedro fala que ela foi rejeitada. Ela foi rejeitada por aqueles que ouviram e não quiseram saber dela. Pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, pedras que vivem. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Vocês estão vendo como o versículo 9 está linkado a esse processo todo? Ele não pode ser lido separadamente só para emocionalmente mexer com o ego da igreja, do corpo de Cristo, mas ele deve ser seguido para nós sermos lapidados. A Bíblia diz o seguinte, então, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. O sacrifício espiritual que agrada a Deus é a renúncia ao pecado, a renúncia aos desejos da carne, a renúncia à maldade, ao dolo, à hipocrisia, à inveja, à maledicência, o renúncio do sacrifício. Há uns 2 meses atrás eu participei de um seminário, já aconselhei alguns aqui, coloquei no grupo, muito bom. Seminário Ágape, da cidade de São Paulo, doutora Neuza Tioca. Das autoridades vivas hoje na área da batalha espiritual, eu acredito que ela seja mais de idade e a que mais orou pelo Brasil. Ela treinou pessoas para essa área de batalha espiritual e numa dessas matérias nós estávamos ali com um dos discípulos dela e ele ainda deve ter os seus 30 e poucos anos, é jornalista de profissão, mas é cristão e trabalha nessa área de ensino da batalha espiritual, escritor de livros também, e é o que auxilia a doutora Neuza Tioca nos livros de batalha espiritual na editora em que ele trabalha. Ele disse o seguinte, quando a doutora Neuza Tioca pegou ele assim, ainda jovem, começou a ensinar as coisas da batalha espiritual para ele. E falou para ele assim, olha, você vai participar desse seminário, e ela fazia todo ano um seminário, no começo do ano, para quebra de maldições, para libertação, para cura. E ele dizia que ele participou do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono. Quando chegou no 10º, ele falou assim, doutora, eu já estou cansado eu já participei, esse é o 10º seminário, doutora. Ele nunca reclamou, sempre ia. E quando ele falou para ela o seguinte, ele já sabia tudo o que acontecia, o que eles iam dizer, o que eles iam falar, já estava tudo na mente dele. Ela só virou e disse para ele o seguinte, então, me prometa uma coisa, que nunca mais você vai deixar de passar um dia sequer sem ler a palavra e sem orar. Ele conta ainda jovem, já há 10 anos mais velho, que ele e o irmão dele dormiam no mesmo quarto, e ele conta que ele se arrastava, ele se jogava fora da cama, para cair mesmo da cama, para acordar. Porque se a gente não fizer desta forma, o corpo tem a tendência a ficar na cama, e não quer saber de orar. A oração também é chave fundamental para a vida do cristão. Quando Pedro começa descrevendo esses fatores importantes, ele também diz sobre a pedra, fala sobre nós, e fala que, no versículo 6, por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crede,
é a preciosidade. Mas para os que não creem, os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. Sabe quando que o Evangelho, ou quando é que Cristo é pedra de tropeço? Quando as pessoas tropeçam naquilo que ele pediu para não praticarem. Porque a verdade da Bíblia, a Bíblia quando diz aquele versículo, e conhecereis a verdade vos libertará. A partir daquele momento que você fica conhecedor da verdade, se você erra, se você tropeça, então é por isso que Pedro fala que Cristo, ele é a pedra de tropeço a partir do momento que você não tem aquelas palavras dentro do seu coração e acaba tropeçando nela. E para aqueles que não creem naquilo que Cristo falou, aquelas verdades que ele disse, acaba sendo a pedra de tropeço. Mas para isso tudo é que Pedro fala, para nós não sermos envergonhados. Decorrendo o versículo 7, ele fala, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para os que também foram postos. A desobediência à palavra também nos leva a tropeçar. Versículo 9, onde nós ministramos ali esse texto-chave para nós falarmos sobre essa raça eleita. Então ali diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fui chamado das trevas. Quem foi chamado das trevas, levanta a sua mão assim. Quem tem a luz de Cristo brilhando em você, levanta a sua mão assim. Essa luz de Cristo, você passou por vários processos. Você ainda passa por processos pequenos agora. Você sabia que o controle de qualidade, quando ele pega uma peça e essa peça ela tem assim uma rebarbazinha diferente, que ela precisa assim ser limada só ali com uma lininha de precisão para poder ela ficar encaixando certinho, para poder dar aquele clique de uma caneta, clique. Às vezes uma rebarbinha impede que a caneta funcione corretamente. Assim também é nós. Nós estamos, às vezes, nesse processinho. Eu que vos falo, estou nesse processo. Quando eu me pego, ou nas mensagens que eu pregava, ou naquilo que antigamente eu pensava, ou agia de certa forma, há um tempo atrás, eu começo a dizer, não, eu estou sendo lapidado, porque eu melhorei bastante e tenho que melhorar ainda mais. A Bíblia nos diz, então, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você não é propriedade de mais ninguém, a não ser de Deus. A fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Proclame. Proclame o reino de Deus. Mas ele não para por ali. E uma das coisas que eu aprendi nesse período, dessas limas, dessas arestazinhas que foram sendo tiradas, é que nunca nós podemos ler um texto de cara de início, considerando aquele cabeçalho que as Bíblias têm, por exemplo, a partir do versículo 11, eu tenho aqui um cabeçalho na minha Bíblia que diz a vida exemplar do cristão, deveres para os não crentes e para com as autoridades. Não, senão vai me fazer olhar para aquilo que o escritor, daquele que montou a Bíblia, colocou, porque aquilo foi colocado, não faz parte dos versículos. Mas sim, nós, versículo 10, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Versículo 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vocês estão entendendo? Continua ainda o processo. Não para ali no 9.
Versículo de número 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ou seja, você trabalha com pessoa não crente, com pessoas às vezes ateu, com pessoas às vezes que são bruxos, com pessoas que são feiticeiros, com pessoas que são inimigos de Deus, com até anticristos, porque tem anticristo não é um só. Quando a Bíblia fala em Romanos, ela fala sobre anticristos. Tem um monte. Todo aquele que se opõe às coisas de Cristo, ele é anticristo. Todo aquele que se opõe às coisas de Deus, eles passam a lutar contra. E Deus está sempre falando para nós, ó, vós que sois peregrinos forasteiros, absteis das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ok, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Não se deixe corromper. Às vezes os amigos do trabalho, os amigos da escola, os amigos de rua, colegas de infância, oh, vamos ali em tal lugar, vai ter lá não sei o quê, você chega lá, de repente tem ali uma bebida que vem no meio. Não se corrompa. Não deixe-se ir por aquilo. Às vezes vem uma droguinha no meio, ah, não, mas ele é colega meu de infância, não, dá só uma cheiradinha. Não se corrompa. Sejais exemplos. Aí a Bíblia continua dizendo, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. E ali ele diz, tratai todos com honra. Pastor, mas aquela pessoa é muito chata. Pastor, mas aquela pessoa fala demais. Aquela pessoa, ela... Não consigo ficar perto daquela pessoa. Ela não tem papo, ela repete o mesmo assunto, ela não deixa eu falar. Tratai com honra. Pastor, mas eu não aguento o papo daquela pessoa. Aquela pessoa chega perto de mim e fica... Ai, eu não tenho paciência para isso, não tem pachorra. Tratai com honra. Amai os irmãos, porque tem irmãos no nosso meio que também tem esse tipo de conduta. E não é porque ele fala demais, ou porque ela fala demais, porque é chato, que nós não vamos deixar de amar. E a Bíblia diz, amai os irmãos. Temei a Deus e honrai o rei. Sabe o que é isso? Honrai a autoridade. Honrai aquele que exerce autoridade sobre nós. Servos, sede submissos. A palavra até estende aos servos, versículo 18. Com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Cordato significa pessoa suave, gentil. Versículo 19, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, suporte pessoas que não estão bem, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Versículo 20, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, ou suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmos fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nenhum, nem dolo
algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, quando ofendido, não revidava com ultraje. Sabe quando muitas das vezes nós somos ofendidos, pessoas vêm e nos pica, nos dá um cutucãozinho, nos dá uma indiretazinha, ou fala alguma coisinha, mesmo assim, não revida. A Bíblia diz que, pois quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratava, não fazia as mesmas coisas, as mesmas ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, todos nós. Para que nós, mortos para os pecados, nós que estamos buscando o sacerdócio santo, nós temos que ser mortos para os pecados. Vivamos para a justiça, para a retidão, para buscar fazer as coisas certas diante do Senhor. Por suas chagas, as marcas que ele tem no corpo, nós somos sarados. Porque antigamente nós estávamos desgarrados, como ovelhas desgarradas. Não tínhamos um pastor, um sumo pastor. Às vezes algumas se desgarram. Querem se desgarrar do pastor físico que está aqui. E dão um jeitinho de sair fora do aprisco, não querem mais congregar, abandonam o evangelho, desviam. Mas esta ovelha que ele está falando aqui, e esse pastor, portanto, nós éramos desgarrados do sumo pastor. Agora, porém, vós convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E ele continua dizendo, eu não vou parar por aqui. Ele ainda vai para as mulheres. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, desde que o marido governe em prol da mulher. Ok? Vou fazer aqui uma ressalva. Eu não vou muito adiante. Não é essa mensagem que nós estamos pregando, mas ele tem uma palavra para cada um. Uma vez me disseram assim, eu tenho que fazer o que meu marido manda. E eu expliquei para a pessoa. Você só é submissa quando ele governa sobre si segundo a palavra de Deus. Porque senão, se ele mandar você fazer alguma coisa errada e você seguir essa linha de pensamento que você disse, você acaba pecando contra o Senhor. Mas atentamos e vamos ficar somente nesta palavra. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. O bem e o mal sempre vai existir. Lembre-se do que fala em 1 Coríntios 11, 19. Não há dúvida que é preciso haver divisões, heresias, divergências, pessoas que estão erradas no nosso meio, para aquilo que é certo possa se destacar. Deus conta com você. A luta entre o bem e o mal sempre vai existir. Mas há poder, mediante a santificação, mediante a renúncia, mediante a busca de sermos uma nação eleita, um povo santo. Que a igreja do Senhor seja edificada com essa palavra.